Olá, gente querida, de paz e bem. Um bom e abençoado domingo para todos e todas. Paz e bem, gente querida de paz e bem. E hoje vamos continuar falando sobre o Papa Francisco, mas não propriamente sobre o Papa, mas sobre a sua Páscoa, dentro da Páscoa maior, que é a Páscoa do ressuscitado. E vou tomar como um mote, não é? Como a oportunidade dessa reflexão, desde já agradecer a ela, a Leila Crispino, não é? Que no vídeo de domingo passado fez um comentário que eu achei muito pertinente e que eu acredito que, assim como ela, muitos podem, como eu fui, enriquecido, não é? Pela, pelo olhar, né? Pelo olhar sobre a questão da morte do Papa, dentro do tema que eu abordei da alegria, e falar sobre tristeza, falar sobre passagem, sobre Páscoa. Então, por que não conversarmos nessa roda de conversa, não é? Nessa minha meditação em voz alta hoje sobre isso. Acho mais do que necessário. Vou ler aqui o comentário da Leila Crispino 9021, é assim o perfil, o comentário que ela fez ao meu vídeo. Desde já agradecendo a todos e todas que comentaram, né? Os comentários são sempre muito generosos para com o reverendo. Ela diz assim, abre aspas, a alegria e a esperança são necessárias para passar essa terra fria, mas eu ainda estou triste com a morte do Papa. Vou me permitir viver essa tristeza. O Papa Francisco olhava e nos escutava. Que Deus tenha misericórdia de nós. Paz e bem, bom domingo. Paz e bem, Leila. Paz e bem. Veja, é bem interessante a gente colocar o direito a ser triste. Porque o Papa tinha para o mundo uma dimensão de afeto e proximidade, não é? Alguém a quem a gente se reconhecia, para além da liderança religiosa, para além, não é, da liderança mundial, do grande líder, do chefe de Estado, né? O Papa tinha esse jeito de ser e viver, de ser como um de nós. E ele expressava isso através de gestos, através da fala, através da maneira como estava diante do mundo. E dentro disso ele era nosso. E é por isso que a sua Páscoa, a sua passagem, é um motivo de estarmos tristes. E falo mais uma vez, o direito, e nós temos sim todo o direito de estarmos tristes. Mas essa tristeza, ela estando ainda no período da Páscoa, né, vamos até Pentecostes, pode e deve, não é, ser lançada sobre ela a luz daquilo que para nós cristãos é muito caro, a esperança da ressurreição. E quando eu digo a esperança da ressurreição, eu não falo tanto de uma esperança no além, na eternidade. Eu falo no agora, no ressuscita-me, nessa dimensão de que essa tristeza, volto a dizer, em que nós temos todo o direito e
precisamos viver, né? O luto é algo que deve ser vivido, não pode ser negado, ocultado atrás de argumentos ou palavras, não é? Muito piedosas às vezes. Ah, mas ele está num bom lugar. Ah, mas não vai perturbar o sono ou vai perturbar a sua morada celestial, o seu mundo espiritual. Ele vai ficar perturbado por conta da sua tristeza. Essas questões todas, gente, não ajudam. Não ajudam. A gente precisa reconhecer que a gente está triste. Quando vai uma pessoa, né, que a gente ama. Porque, por mais que a gente creia, né, pela fé nessa mudança, né, dessas dimensões, de si para o lugar ao lado, e sabermos, percebermos de forma misteriosa essa presença, mas essa pessoa, na sua condição física, visível, tangível ali, a gente sente essa necessidade. Nós somos assim constituídos. É bom estar ao lado e ver e olhar, não é? Tocar a pessoa que a gente ama. As palavras piedosas, às vezes, ferem aos ouvidos das pessoas que perderam seus entes queridos e, por conta da proximidade, né, o Papa, que morava tão longe lá no Vaticano, em Roma, era tão próximo a nós. E daí, Leila, você tem todo o direito, tá? De estar triste, porque estamos tristes e compartilhamos essa tristeza. Mas aqui, essa tristeza, ela não é a última palavra, né? No sentido de que ela não é a condição em que a gente precisa viver para sempre. Se agora a gente precisa reconhecer que estamos tristes, precisamos também reconhecer a dimensão pascal da própria dimensão da morte. E nesse sentido eu gostaria de trazer um texto, não é? Da edição anterior do livro de oração comum, não é? Não essa edição nova, né, de 2005, né? Edição nova do livro de oração comum que é usado na liturgia anglicana, né? Mas a anterior, tá? E há um prefácio para o ofício da sepultura que eu acho muito rico. Eu gostaria de, para você, né, que vive de forma sentida e profunda nesses tempos, a perda de um ente querido, de um familiar, de um amigo, de alguém que você gosta, que você tem todo o direito de estar triste, que essas palavras possam ser um espaço de abertura para o sentido da alegria e da esperança diante dessa condição do luto. O prefácio do ofício da sepultura diz o seguinte: a liturgia pelos falecidos é uma liturgia pascal. Todo o seu significado se concentra na ressurreição, ou seja, não na morte, mas na dimensão da passagem que é propriamente a nossa vida. Ou seja, essa fala se dirige principalmente para amigos e familiares que ali estão em torno, né? Nós falamos para os vivos que estão aqui vivendo nessa terceira dimensão.
E é para eles que oportunizamos aquela condição da perda de um amigo, de um ente querido, para trazer à memória o sentido mesmo da vida. E assim é o ofício da sepultura. Visto que Jesus foi ressuscitado dos mortos, nós também seremos ressuscitados. Portanto, a liturgia se caracteriza por sua alegria, na certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outros governos ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo que está acima de nós, nem o que está debaixo, em todo o universo não há nada, absolutamente nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sem dúvida, esta alegria não torna anticristã a aflição humana, o nosso sagrado direito de estarmos tristes. O mesmo amor que temos uns pelos outros em Cristo produz uma profunda tristeza quando a morte nos separa. O próprio Cristo, o próprio Jesus, chorou diante da sepultura de seu amigo, de Lázaro. Portanto, ao mesmo tempo em que nos regozijamos porque algum ente estimado está na presença plena de nosso Senhor, temos todo o direito de compartilharmos da tristeza dos que choram. Então é desse sentimento, né, da tristeza, da perda física, e é preciso que a gente diga, aquela pessoa que a gente abraçava, que a gente beijava, que a gente tocava, que a gente via, que andava, que ela não está mais fisicamente. Mas a gente deve sempre guardar, mesmo diante do luto, a lembrança gozosa das alegrias vividas com ela. Daí que o ofício da sepultura é uma fala aos vivos para que não, jamais esqueçam que a salvação e a eternidade é no tempo do agora, no hoje. É no abraço que eu me neguei a abraçar. É no beijo que eu deixei de beijar. É no amor que eu deixei de compartilhar. É no bem que eu deixei de fazer. Na minha pouca experiência com pessoas, né, que vivem seus momentos de Páscoa, né, de pessoas que estão ali no estado terminal, conscientes, a dor é do que deixou de fazer. A culpa é de não ter beijado mais, não ter abraçado mais, não ter, né, dito para o outro, a outra, que agora já não está, que eu amei, que eu... Né? Então é nesse sentido, gente, que a gente precisa tomar esse nosso momento de tristeza, sim, tristeza, como uma oportunidade para que, de um lado, a gente não se desespere e se afogue, não é? Nas águas profundas do sentimento. E, de outro lado, a gente guarde um cantinho da alegria do abraço dado, do carinho compartilhado, do amor realizado, do dizer um para o outro, em vida, que o amava e que o amou. Tá bem? Então era basicamente essa
a nossa mensagem de hoje. Se você gostou, compartilhe, curta. Se você não é inscrito no canal Paz e Bem, se inscreva. Se você quer contribuir na manutenção do canal, faça sua assinatura solidária. Tem aqui o link embaixo da descrição do vídeo. Tá bom assim? E um abraço a Leila, viu? Muito carinho. Gratidão pelo comentário e que me oportunizou, né, ao reverendo fazer essa reflexão. Gratidão a todas as pessoas que comentam. Deixam lá um coraçãozinho, deixam lá uma palavra de bom dia, bom domingo. Gratidão a todos. Eu leio e curto tudo, tá? Volto a dizer, vocês são muito generosos para comigo, generosos, tá? Então, o recado final, né? Os avisos finais da missa. Às 21 horas nós temos aqui a oração fim do dia, tá bom? Todos e todas convidados, de domingo a domingo, estamos aqui. 21 horas, oração fim do dia. Rezamos pelo mundo, pelo país, por saúde, por trabalho, pelas famílias, enfim, oramos sempre. E agora, ao fim, a bênção final. Recebam todos e todas, sem distinção, todos, todas as pessoas, tá? A misericórdia, a compaixão, o bem dizer de Deus alcança a todas as pessoas. Às vezes a gente se exclui, né? Se exclui, não. Você também é merecedor, merecedora da bênção dele. E ele te abençoa, tá? Que essas minhas palavras sejam apenas apenas o meditar do coração de Deus. E que é, né? É ele que ama, tá? O Deus da paz, que ressuscitou dos mortos a Jesus Cristo, Senhor nosso, grande pastor das ovelhas, nos aperfeiçoe em todo bem, para fazermos a sua vontade. E a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco, e conosco habite eternamente. Amém. Uma abençoada semana para todos e todas. Paz e bem, gente querida. Se sintam abraçados, abraçadas, tá? Por Deus Pai de amor materno. Tchau, gente. Grande abraço. Até o próximo domingo, se Deus quiser.